Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos falando ainda de providência, estamos falando sobre providência, material do Dr. John Piper. É claro que se você comprar o livro e ler o livro, você verá que o que eu falo aqui está no contexto do livro, mas nós não somos um clube do livro, não estamos aqui para fazermos uma leitura do livro, ainda que a leitura do livro seja de grande proveito para todos, mas não é o nosso propósito. Nós usamos aqui como tema, né, a estrutura proposta pelo escritor serve como tema para a nossa reflexão, porque é importante que o que é dito faça parte daquilo que constitui a nossa convicção, a nossa fé. Tá? Do contrário, eu estaria apenas dramatizando, interpretando não, expressando um texto, usando só a minha voz e as minhas emoções. Não, eu estou refletindo também, né, buscando na minha mente, na minha consciência, um ponto de encontro entre a mente, o pensamento aqui do escritor e as minhas convicções, tá? Alimentando a minha fé, exercitando a minha memória e permitindo que nesse exercício eu substitua um ou outro pensamento por uma forma mais adequada de expressão da mesma fé ou convicção. Isso leva tempo, muito tempo, tá? Mas nós aprendemos a fazer isso e vivemos em paz com Deus e com a nossa consciência. Portanto, não estamos elaborando aqui sermões a partir de. É como se fosse uma conversa, como se fosse aqui um bate-papo sobre um tema, e é um tema riquíssimo, é um tema muito elegante. Falando sobre providência, o autor também citou o profeta Isaías, 46, versos 9 e 10, que diz o seguinte: Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Graças a Deus pela sua palavra. O conselho de Deus, o decreto de Deus, a vontade de Deus, o caminho de Deus se sobrepõe aos nossos, aos nossos. Invariavelmente, nós cometemos alguns erros aqui e acolá, tá? E há perdão para isso. Não precisa ficar preocupado, não precisa ser tomado por desespero. A perfeição, graças a Deus, não habita em nós. Porque se fôssemos perfeitos, falaremos futuramente da ideia ou do conceito de perfeição cristã, que obviamente só é possível pela fé em Jesus Cristo. É sempre Jesus Cristo, o único perfeito. Falaremos sobre o conceito de perfeição cristã, mas não agora. Mas toda vez que nos propomos a adaptar a verdade da palavra de Deus segundo as nossas necessidades e anseios, corremos o risco de tropeçar e de errarmos. E erramos. Porque quando se fala de providência, Deus está agindo de modo soberano, com propósitos eternos, que se sobrepõem aos objetivos e anseios temporais que são comuns a nós. A nossa fé, ela é desenvolvida num ambiente temporal, finito, passageiro, sujeito ao pecado, a oscilações, a mudanças, a transformações. A palavra de Deus, o conselho de Deus, ele se manifesta em termos de eternidade, ou seja, imutável, mas ainda assim, graciosa e soberanamente abrange a experiência humana. Tá bom? Tudo que Deus faz, ele leva em consideração o propósito dele para com a sua criação, a humanidade e o universo todo. Então, quando nós tentamos adaptar para a nossa capacidade de compreender e enxergar, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Por isso, pedimos perdão. Por isso, graças a Deus, por sermos imperfeitos, porque na imperfeição existe a possibilidade do arrependimento, do perdão, da
restauração, da renovação, da transformação, da santificação. Tá? A nossa desvantagem, Deus a transforma e usa em nosso favor para nos abençoar. Se existe alguém que se acha perfeito, eu sinto muito, tá? Porque para aquele que é perfeito é impossível o arrepender-se, né? Porque é um ato que tem o caráter contínuo, tá? E nós estamos falando aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre uma verdade. Do apóstolo Paulo, certamente diziam que ele era um fracassado, que ele fracassou como judeu, que ele fracassou como religioso, que ele não era digno de ser chamado judeu, que ele foi um erro, ele nasceu equivocado em Israel. Ele nasceu parte integrante da nação, do povo de Deus. Tudo que o apóstolo Paulo experimentou de forma negativa, de forma positiva na sua vida, na sua existência, serviu como fundamento, como material para que através dele fosse construído toda uma expressão doutrinária de fé. Então o apóstolo Paulo usa esse contexto de ser acusado de falsidade por alguns, né, de ser um falso judeu, você não é um judeu verdadeiro, você abandonou a fé, se abandonou, e ele desenvolve o tema. Ele concorda, não é o fato de que a pessoa tenha nascido na família da fé que ele é participante daquela fé, E ele constrói algo que é decorrente da revelação de Deus, que culmina na pessoa de Jesus Cristo, que já está pré-anunciado em Abraão. Abraão, se tu uma bênção. Abraão, em você serão abençoadas todas as famílias da terra. E essa bênção o apóstolo Paulo interpreta como sendo Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele usa tudo isso para dizer: é possível participar das bênçãos de Abraão, é possível viver como filho de Abraão, é possível desfrutar diante de Deus de toda a liberdade que teve Abraão, sem necessariamente ser um israelita, sem necessariamente ser um judeu, porque a porta, o caminho, foi aberto para toda a humanidade, tanto para o judeu quanto para o gentil, através de Jesus o Cristo. É algo que se abre para a humanidade. Esse chamado ao aprofundamento, a uma mais intensa intimidade com Deus é proposto para toda a humanidade, através da fé em Cristo Jesus. E a partir desse momento, é como que algo novo, a ponto de que o judeu não tem a vantagem, não é vantagem ser judeu. E também não é desvantagem ser gentil, porque a questão étnica é superada, as barreiras políticas, sociais, culturais estão superadas. É pela fé no descendente, é pela fé no Filho do homem, é pela fé no Filho de Deus, é pela fé no Deus que se revela e que atua através da história da humanidade, propondo graciosamente a salvação, sem a necessidade de imposição de cultura religiosa deste ou daquele grupo, para que todos façam parte da família da fé. Tá? Então, o apóstolo Paulo usa esse debate, esse embate, essa situação difícil que estavam vivendo naqueles dias os judeus cristãos, os cristãos não judeus, né? Os gentios judeus. A formação de uma identidade. Nós somos os do caminho. Qual o caminho? O caminho de Jesus Cristo. A fé era apresentada como uma proposta de vida, de viver diário, superando, inclusive, a estrutura sacerdotal, tendo em Cristo o sumo sacerdote, o pastor e bispo das nossas almas. Tudo é usado como figura, como metáfora, como preparação para nos apresentar aquele que é a verdade de Deus. O verdadeiro sacrifício, o único sacrifício, o Cordeiro de Deus,
Jesus, o Cristo, que abre as portas dos céus para toda a humanidade, sendo ele o único mediador entre Deus e a humanidade, apresentando-se para a humanidade como aquele que é capaz de representá-los a todos nós diante de Deus, o Pai. Esse é, resumindo aqui, o que o apóstolo Paulo busca expressar. Aí tem as questões secundárias. Mas e os judeus que não reconheceram Jesus como Cristo? Ora, o fato é que Israel naqueles dias, o judaísmo naqueles dias, enfrentava as dificuldades que toda e qualquer religião institucional enfrenta através da sua história. Alguns se acomodaram com a posição social, se acomodaram com a boa vida, se acomodaram com a possibilidade de participar da política nacional, se acomodaram com a proteção do Império Romano. Você pode falar, os judeus desafiavam o mundo, havia embates entre os judeus da dispersão e os judeus de Israel, quem era mais judeu, né? Quem é o verdadeiro judeu, quem é o verdadeiro israelita. O nascido na dispersão tem os mesmos direitos, as mesmas dignidades. Às vezes os da dispersão eram muito mais rígidos e fervorosos do que os israelitas. E nós vemos dentro da própria estrutura de poder do Sinédrio lá, entre os judeus, grupos que haviam aderido ao romanismo, tá? Grupos que trabalhavam, que atuavam, mesmo principalmente as classes sacerdotais, os principais sacerdotes naqueles dias. Pessoas aristocratas, pessoas muito ricas, pessoas que tinham a possibilidade, que passou a ocorrer essa tragédia, compravam posição religiosa, né? O sumo sacerdócio comprava mesmo, financiava, os romanos interferiam, colocavam à venda, quem quer ser o sumo sacerdote aí? E havia sempre aqueles que pagavam, tá? Como hoje o há, como sempre existiu, como sempre teve, tá bom? Não precisa, meu Deus, calma, respira, olha bem, leia a Bíblia, que você verá que novidade não tem. E esses homens, muitas vezes, trabalhavam mais pelos interesses de Roma do que pelos interesses do povo ou da nação de Israel. Essa é a verdade. Então, havia entre os judeus aqueles que acusavam o Paulo de ser um traidor, de ser um falso. E passou a haver entre eles também aqueles que diziam que entre os líderes esses homens não poderiam ser considerados judeus de fato, porque eles não reconheceram o Messias. Eles agiram contra o Messias, inclusive o entregaram às autoridades romanas para que ele fosse morto. E segundo a Bíblia interpreta, o governante romano lá entendeu que foi por pura inveja, né? Que os principais sacerdotes agiram por inveja, invejavam a popularidade de Cristo Jesus, invejavam não só a popularidade, a maneira como que Deus revelava a sua fidelidade a Jesus, o Cristo, tá? Aí alguém chegou à ideia de que a nação então foi rejeitada, os judeus foram rejeitados. O apóstolo Paulo fala que não. Os judeus não foram rejeitados. O judaísmo não foi rejeitado. A estrutura na qual se desenvolve a fé, se apresenta o desenrolar da revelação, o registro da revelação da salvação de Deus, não foi rejeitada por Deus, não foi abandonada por Deus. Nós, na nossa mente, temos a dificuldade de compreendermos o agir de Deus em mais de um povo ou de uma nação. Então, quando estuda a Bíblia, é como se fosse só Israel, o resto do mundo não se importasse. É justamente o oposto. É porque Deus se importa com a humanidade que ele estabeleceu, que ele criou o povo de Israel. Não foi por rejeitar a humanidade, foi por amar a humanidade. Deus chama Abraão não por odiar a humanidade, mas por amar a humanidade, por amar a sua criação. Deus não está excluindo, Deus está garantindo que a humanidade possa retornar para ele.
Então o apóstolo Paulo passa a discorrer que, de fato, se em parte o fato de que alguns de Israel, em especial algumas lideranças, rejeitaram a Jesus como o Cristo, essa rejeição se tornou uma bênção para os gentios. Porque o evangelho, primeiro a eles comunicado, primeiro aos judeus, imediatamente depois disso, ele se expande e alcança toda a humanidade sedenta de Deus, a humanidade sedenta pela verdade, vai aceitando. E muitas das reações dos judeus decorrem dos ciúmes, decorrem da inveja, decorrem da insatisfação da mensagem de Deus através de Jesus Cristo, que está contida nos ensinamentos deles. Está lá, sempre esteve lá. Esse era o trabalho dos apóstolos. Iam primeiro para as sinagogas. Irmãos, Deus é fiel. Deus cumpriu a sua promessa. Deus enviou o Cristo, Jesus. E tudo que os apóstolos ensinam, se você abrir a Bíblia de Gênesis para cá, você vai encontrar nos escritos, ou na Bíblia judaica, ou no Testamento judaico, como você quiser chamar. Está tudo lá, não é uma invenção. É uma leitura, mas é uma releitura cristã. É uma releitura que respeita o plano e o propósito de Deus para toda a humanidade. Se o judeu lê a Bíblia com vistas a alegrar o seu coração, a fortalecer a sua fé, na certeza de que Deus escolheu um povo para manter o testemunho de si para toda a humanidade, nós também podemos ler essa mesma Bíblia, essa mesma Escritura, e nos alegrarmos pelo fato de que, por amor a toda a humanidade, Deus escolheu um povo. Deus constituiu um povo para manter vivo o testemunho de si para nós, não só para eles. O Deus de Israel, ou Deus dos judeus, não é patrimônio ou propriedade de Israel, dos judeus. Muito pelo contrário, ele é o Senhor de Israel, ele é o Senhor dos judeus. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é patrimônio da igreja, ele não é propriedade da igreja. Ele não está a serviço da igreja. Muito pelo contrário, ele é Senhor da igreja, ele é Senhor da humanidade. Ele é o Deus provedor, é o Deus criador, é o Deus sustentador. É esse conceito que abrange a humanidade que precisa ser compreendido quando você está estudando aqui, principalmente sob a perspectiva de uma doutrina abrangente, que leva em consideração a soberania, o propósito eterno de Deus, principalmente através dos ensinos do apóstolo Paulo. Então, é dito aqui, a participação dos gentios na bênção salvífica de Abraão não significa que não há mais nenhum propósito divino para o Israel étnico, o Israel físico. Em Romanos 11, Paulo prevê o dia em que o Israel, como uma realidade coletiva, será enxertado de novo na oliveira da bênção pactual de Abraão. Isto será por meio da fé em Jesus, o Messias. É o que está escrito em Romanos 11, 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo, ou seja, o convite ao arrependimento. Falar de arrependimento para o judeu pode dar um pouquinho de trabalho, né? Você pode ser assim convidado a discursar em qualquer outro lugar ou outro ambiente. Esse é o problema quando você fala em todo o ambiente de uma cultura religiosa histórica, né? Principalmente milenar. É o mesmo que acontece quando você vai falar de arrepender na igreja, tá? Se é um movimento lá evangelístico, isso, aquilo, para movimentar a massa, é uma coisa. Agora vai numa reunião lá e falar, senhores ministros, arrependei-vos. Você terá problemas, você enfrentará algumas dificuldades, né? Quem és tu para falar desta maneira? Eu sou um homem como você. Eu sou um homem como todos nós homens o somos, sujeitos aos mesmos medos, anseios, paixões e também fé, certeza, convicção.
Arrependimento é o caminho, tá? Não existe santificação sem arrependimento, tá bom? Não caia nessa esparrela. Ah, eu orei tantas horas. Para de orar, para de jejuar. Arrependa-se, volte-se para Deus. Volte a caminhar com Deus, volte aos primeiros passos. Você está tropeçando, você está caindo, por quê? Alguma coisa você errou em algum momento aí. Você achou que podia dar um salto, um pulo. Não, é uma caminhada, e é uma longa caminhada. É uma longa caminhada. O fardo é leve, o fardo é suave, mas as responsabilidades são muitas. As pressões e as paixões aí, aqui e acolá, se manifestam. E a responsabilidade nossa foi dito lá para o sujeitinho lá, o assassino lá, o primeiro assassino. O primeiro é o diabo, mas o Caim, né? A responsabilidade é sua, se controla, busca o equilíbrio, se apazigua, se pacifica, aceita a vontade de Deus, aceita a palavra de Deus. Arrependa-se, volte-se para Deus. E com certeza o seu caminhar, a sua caminhada será abençoada. Não tem motivo para que não seja, tá bom? Então não existe santificação sem arrependimento. Não existe desenvolvimento espiritual sem arrependimento. Não existe vida cristã sem arrependimento. Todos os procedimentos, todas as liturgias, todos os rituais não passam disso. Sem arrependimento, sem fé, sem valer-se da graça de Deus, não vai dar certo. Nunca deu certo. Falamos agora da oportunidade que estamos vivendo. Veja que grande momento. Alguns, se tivessem permanecido fiéis a Deus, estariam sendo poderosos instrumentos de Deus agora para a salvação de milhares. Mas no caminho, achando, está demorando, não vai dar certo, vou garantir o meu. Parabéns, pecou, errou, falhou. Então, seja uma bênção, seja tu uma bênção. O que você tem? Dinheiro? Então ajuda quem está trabalhando, ajuda quem está pregando, ajuda quem permaneceu fiel. Não tenta justificar os erros do passado. Viva pela fé, viva em função daquilo que Deus propôs e que certamente realizará em benefício de toda a humanidade. Esqueça um pouco de si mesmo e passe a viver em função daquilo que Deus quer. Passe a viver em função daquilo que Deus propôs, para que, pela graça de Deus, você seja conduzido nessa caminhada de maneira a tornar-se uma bênção para os outros, como foi Abraão, que nunca foi perfeito, mas foi, de fato, uma bênção. E falando da restauração de Israel, e falando da restauração, porque Deus não abandona ninguém. Deus nunca abandonou ninguém. Eles não têm que se converter a nenhuma religião. Se eles precisam se arrepender de alguma coisa, é arrepender-se para Deus, voltar-se para Deus. E certamente o Todo-Poderoso Deus retirará dos olhos deles essa venda. E essa venda nos olhos deles, essa dificuldade de ver e de enxergar em Jesus como o Cristo, ela foi colocada também pelas igrejas cristãs, tá bom? Pelas igrejas cristãs. Não pensam que toda a maldade contra eles praticada através dos séculos não teve o dedinho dos cristãos. Não foi assim desde o princípio, mas em algum momento, a inveja, os ciúmes também passou a invadir os cristãos, porque os cristãos se tornaram dependentes de uma ferramenta. A ferramenta não faz o profissional. A ferramenta é um instrumento. Em termos de fé cristã, os cristãos se entregaram muito facilmente para a filosofia. Tá? Muito, mas muito mesmo. Há uma quantidade, há uma intensidade de labor filosófico nas questões espirituais que, às vezes, ao invés de facilidade, acabam criando dificuldades e o que eu chamo de superficialidade complexa. É muita gramática, é muita retórica e pouca vida. Tá?
Então, os cristãos são, em parte, responsáveis, os cristianismos são, em parte, responsáveis por essa venda que está impedindo que a nação de Israel veja, reconheça em Jesus o Messias por Deus prometido. A estrutura religiosa deles também tem lá a sua responsabilidade, porque assim como muitos dos cristãos, os mestres, os ensinadores deles têm certeza de tudo. Já elaboraram tudo que vai acontecer até o fim dos tempos também. Todo mundo já tem um cronograma. Você conhece as igrejas, você conhece esses pregadores que já tem um mapa, tem até um mapa lá, tem um mapa, né, do que vai acontecer até o último dia. Tem certeza que, meu Deus do céu, quanta confiança, mas confiança em quem? Em Deus ou na capacidade de interpretação da revelação de Deus, que é algo que é progressivo, é algo que vai abrangendo, alcançando toda a humanidade. Tá bom? Essa mania de achar que sabe tudo que vai acontecer e como vai acontecer, ou como Deus cumprirá o que ele prometeu, é o que coloca muitas pessoas numa situação de constrangimento. Mas no que diz respeito à restauração de Israel como nação, como entidade espiritual, para ocupar a posição relevante que a eles foi concedida por Deus, o apóstolo Paulo fala que isso é uma certeza. Se as dificuldades que Israel enfrentou abençoaram a humanidade, imagina quando Israel, sendo ramo natural, for de novo realocado, né, à estrutura da fé de Abraão. Não que estejam fora, mas nós estamos falando da capacidade de reconhecimento da manifestação graciosa de Deus para com toda a humanidade através de Jesus, o Cristo nosso Senhor. Será bênção para toda a humanidade. Será bênção para toda a humanidade. O apóstolo Paulo fala disso. E se tornará de fato uma realidade, pois a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Tá? Israel, nós olhamos, e eles também se olham, eles também se veem, de acordo com o potencial proposto, eles compreendem que não estão vivendo plenamente tudo aquilo que Deus prometeu e se comprometeu a realizar através dele. Mas quando olhamos para as igrejas também, nós vemos, apesar dos nomes pomposos, que a igreja também não tem vivido a plenitude de tudo o que Deus propôs realizar na igreja e através da igreja. Somente a manifestação, a revelação de Cristo Jesus possibilitará que isso ocorra. Sem mim, disse o Senhor Jesus, nada podeis fazer. Isso não significa que nós devamos abrir mão de tudo, pararmos com tudo, tá, Deus proverá e eu vou viver do jeito que eu quiser. Não, não é nada disso. O que a Bíblia mostra e declara que instituições, nações, indivíduos, povos, não são capazes, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio empenho, pela sua própria natureza, caráter ou disposição, de consumar a vontade de Deus neste mundo, nesta realidade, de uma forma plena, absoluta. Necessitamos da graça de Deus. Sem Deus, como diz Davi, em Deus faremos proezas, em Deus eu faço proezas. Davi reconhece, fiz coisas incríveis em Deus, por Deus. Foi Deus agindo através da minha vida. Foi por isso que deu certo. A igreja a igreja se revela a igreja, se manifesta a igreja, corpo de Cristo, à medida que ela reconhece a sua total dependência do próprio Senhor e Cristo Jesus. Mas falando da restauração de Israel, há uma promessa aqui. Deus removerá o véu dos olhos deles, é 2 Coríntios. Deus removerá o véu dos olhos deles, removerá o endurecimento de incredulidade, e eles olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. E assim, todo o Israel será salvo. Ninguém será deixado para trás, tá? Não existe isso.
todo Israel será salvo. Todo Israel de Deus será salvo. Todo aquele chamado, vocacionado, convocado, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há motivos para Deus rejeitar o clamor por salvação. Não há motivos para Deus rejeitar o coração contrito e abatido, aquela pessoa que fala, tem que haver um Deus. Não é possível que a vida seja só isso. Deus não rejeitará absolutamente ninguém daqueles que se voltam para Ele. Por isso que a palavra arrependimento significa voltar-se para Deus. Voltar-se. Voltar-se à origem. A nossa origem está em Deus. A nossa fé, a nossa salvação está garantida por Deus antes da criação do universo, antes do pecado, antes do fracasso. Deus já havia garantido a salvação. Jesus Cristo se apresenta como o momento, o auge de toda a história da criação. Jesus Cristo é a plena revelação de Deus. Nós estamos vivendo isso, ainda que não estejamos enxergando, porque nós não o temos aqui conosco. Jesus Cristo, nosso Senhor, está onde ele deve estar, à destra do Pai. Mas ele retornará, e com ele a manifestação gloriosa de toda essa glória se revelará para nós e em nós, de maneira a nos conduzir eternamente à comunhão com ele e com o Pai. Mas nós estamos vivendo esse auge da revelação de Deus. Só que esse auge da revelação de Deus é-nos transportado pela fé. Pela fé. Sempre foi pela fé. Para que a graça prevaleça. Para que a soberania de Deus prevaleça. Para que o amor de Deus prevaleça. Para que a humanidade como um todo seja igualmente agraciadas por Deus pela fé em Cristo Jesus. E quanto aos questionamentos, o que será? Para de se preocupar com a vida dos outros, com a eternidade proposta por Deus para a vida dos outros. Vamos nos empenhar em garantir, como diz o apóstolo Paulo, desenvolver a nossa salvação. A salvação de Israel é responsabilidade do mesmo Deus que propôs em Cristo Jesus a nossa salvação. Se nós temos certezas e garantias da nossa, eles também têm certezas e garantias das deles. Não é nossa responsabilidade julgar o servo alheio. É nossa responsabilidade servir a humanidade como despenseiros ou administradores da graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda paz, muita paz.